Olá, boa tarde a todos. É com muita alegria que hoje a gente faz a nossa última aula desse módulo. Na verdade, a gente tem mais uma aula, mas não vai ser uma aula gravada, vai ser uma surpresinha que vocês vão receber, tá bom? Então, depois nós vamos provavelmente ter aulas presenciais já para o ano que vem, né? Mas a partir da próxima semana, com atividade especial, aí vocês vão estar de férias dessas aulas, tá bom? Então, a nossa última aula agora é sobre a lei de conservação, ok? E o que é conservação? Eu sempre gosto de ver o significado, né? O que seria conservação? Então, no dicionário, conservação é a preservação contra dano, perda ou desperdício. Por exemplo, conservação do solo. É também um conjunto de medidas permanentes para impedir que se deteriorem com o tempo objetos de valor, como monumentos, livros, obras de arte, etc. Então, assim, conservar é manter alguma coisa, manter em bom estado, né? Então, tinha-se uma expressão que antigamente falava assim, ai, fulana tá tão conservada. As mulheres odeiam isso, porque falar que uma mulher é conservada quer dizer que ela já não é jovem. Ela se mantém bonita, mas já não é mais jovem, tá? Então, essa expressão se usava. Vocês conhecem alimentos em conserva, sabe? Legumes, aquela salsicha. Tem vários alimentos que podem ser mantidos em conserva, assim, no vinagre ou no óleo. Por quê? Para manter. Então, conservar é manter. Né? Isso é o que está dizendo o dicionário a respeito da conservação. Agora, o que é a nossa doutrina? O que assim, o Espiritismo fala a respeito disso? Então, nós vamos lá no Kardec falar sobre esse instinto de conservação que nós temos relacionado a uma lei divina, tá? Relacionado a uma lei natural. Então, numa das perguntas do Livro dos Espíritos está assim: é lei da natureza o instinto de conservação? Aí disse, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, o que nós temos daqui? Que, por exemplo, puramente maquinal poderia ser instintiva. Os animais, por exemplo, eles têm o instinto de conservação, né? Conservação da própria vida, da manutenção da vida deles, e também através da alimentação, ou de guardar os alimentos, que é para eles se manterem vivos também. Então, os animais sabem isso instintivamente, né? Na verdade, todos os seres vivos têm esse instinto. E nós, humanos, temos isso de forma raciocinada, tanto é que nós estamos conversando sobre isso. Esse vídeo é sobre isso. Então, nós estamos raciocinando, nós estamos meditando sobre isso, sobre essa lei de conservação, né? Então, ela existe, é uma lei natural e existe em todos os seres vivos. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Então, com que fim, né? Com que objetivo Deus nos deu esse instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, das leis divinas, né? Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acrescenta-se que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, a vida seria o instinto principal de conservação. Todos nós temos isso, né? Nós preservamos a nossa vida, por isso que a gente até tem essa questão do medo, né? Que o medo, como um instinto de preservação, ele é benéfico. E a gente estava conversando, já tivemos aula sobre medos, inclusive lá na nossa casa espírita também, na última aula, a gente falou muito sobre isso, né? É uma forma de a gente se cuidar, o medo nos protege, né? Uma forma positiva do medo, de preservação, né? De conservação, né? Bom, e que mais que a gente tem sobre esse tema na doutrina? Então, lá no Livro dos Espíritos.
destruição necessária e destruição abusiva. Porque quando a gente fala em conservação, até a gente também fala no oposto da conservação, que é a destruição. E a gente sabe que na natureza tudo se transforma. Então, a destruição, muitas vezes, ela é necessária. Porque ela se converte numa transformação. Tá? Então, a gente sabe que as coisas não são eternas, somente nesse mundo material. Então, que as coisas se transformam. Então, a destruição também é necessária. Agora, nós temos que tomar cuidado com a destruição abusiva. Tá? Então, é isso que vai ser tratado aqui, ó. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Então, aqui a resposta. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. O que é a bestialidade? É uma forma assim, besta, né? Ignorante, é uma forma rudimentar, sem muito raciocínio, que está predominando sobre a natureza espiritual. Então, quando acontece isso, toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação das suas necessidades, né? Se um animal mata o outro para comer, é uma satisfação da necessidade dele, tá? Enquanto que o homem dotado de livre arbítrio destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Por isso significa que cede aos maus instintos. Tá? Então, isso aqui nos faz refletir muito e vai ser o tema do exercício que eu vou dar para vocês, tá? No exercício, pergunta-se qual que é a questão do Livro dos Espíritos, exatamente essa questão. Eu já vou falar para vocês não terem que procurar, para não ficar uma tarefa tão difícil. Então, a questão é a 735 e eu já narrei a resposta para vocês. Vocês podem encontrar essa questão na internet, tá? Porque todo o Livro dos Espíritos está na internet. Então, vocês podem encontrar lá, meditar sobre isso. Vai ter duas perguntas a respeito dessa questão que eu gostaria que vocês respondessem por escrito, ou que narrassem, tá? Porque a gente tem que refletir a respeito também da lei de destruição. Claro que a gente sabe, e isso é motivo de muita discussão no mundo inteiro a respeito da destruição do planeta. Será que nós estamos conservando bem o nosso planeta? Nosso planeta é a nossa casa. Será que nós estamos conservando bem o que nos foi dado por Deus para a nossa subsistência, para a nossa existência? Porque nós tiramos tudo do solo nesse planeta, né? Será que nós estamos cuidando do solo? Será que nós estamos cuidando dos rios, dos mares? Será que a gente não tinha que evitar tanto consumo, né? Teve aí a Black Friday, mas a gente tem que raciocinar sobre isso também. Será que a gente não está consumindo demais? Será que a gente não está descartando demais? Será que a gente não está descartando incorretamente demais? Né? Será que a gente não está visando muito lucro em detrimento do planeta, que é a nossa casa? Então isso é um suicídio, né? Porque nós estamos destruindo a nossa própria casa. Então esse tema da lei de conservação e também lei de destruição é um tema que tem muita relação com o meio ambiente. Então, gostaria que vocês refletissem também sobre isso. Nós já falamos, já teve aula especial sobre o meio ambiente, tá? Então, procurem fazer atividade. Gostaria muito se pudessem enviar. E nós vamos continuando conversando no grupo. Vocês vão ter uma atividade especial como a última aula, tá? Que vai ser muito legal de assistir, vocês vão ver. Nós estamos preparando algo muito legal para vocês, tá bom? E vamos continuando, nos falando nos grupos, né? Até que o ano que vem, se Deus assim o permitir, se as condições sanitárias permitirem, nós vamos estar juntos presencialmente. E quem quiser e puder, de domingo a gente tá indo lá fazendo atividades. Às 8 horas, na sala 14, tá? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês.